Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio Mummy Talks. Hoje temos connosco a Luísa e mais um bebé, uma bebé, um bebé. Um bebê. Um bebé. Temos 3 pessoas, vocês não sabem. Temos outra vez plateia. Obrigada, Luísa, por estares aqui. Obrigada também pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Nós também estamos muito felizes, ainda por cima somos tuas seguidoras e, portanto, esta temporada esteve assim recheada. É verdade, é verdade. Olha, Luísa, quem é que é a Luísa Maffei para quem não te conhece? Bom, vou começar dizendo que eu sou mãe, mãe do Gael, mãe do Tom, que tá para chegar agora no mês de agosto. Sou chefe de culinária à base de vegetais, esse tem sido o foco da minha cozinha. E sou também master em BLW, então desde que começou a introdução alimentar do Gael, eu me interessei muito por esse universo e decidi mesmo fazer uma formação nisso, porque foi algo que revolucionou mesmo não só a relação do Gael com a comida, mas a minha relação com a comida. Então foi algo que eu decidi olhar mais a fundo também profissionalmente. Sou atriz também, nem todo mundo sabe, e sou Ah, cientista social. Pronto. como assim? Vamos aí a fundo. Como assim, cientista social? Sou, O que sou é de isso? formação. Né, eu sou licenciada em ciências sociais, então eu não Hum, sei aqui em Portugal se vocês dividem ok. sociologia, antropologia, ciência Sim, já política, mas no entendi. Sim. Brasil a gente tem mesmo uma formação que une os três. E eu, quando eu tinha 17 anos, Achaste que era por aí o caminho? eu achei que eu ia ser diplomata. Era, Mas olha, a tua postura eu acho que criaria consenso, não é? Como é que E hoje em surgiu? dia, Ai, desculpa, e desculpa. hoje em dia deve-te ajudar imenso nas redes sociais, sim, até pela forma como tu comunicas. sim, com certeza. E esse entendimento mais cultural também do que é a alimentação, do que é a comida, acho que vem dessa formação, porque apesar de não exercer, eu sinto que tá tudo em mim, o lado atriz, o lado cientista social, pronto. Que bonito. Como é que a culinária chegou à tua vida? Olha, a cozinha chegou na minha vida, bom, desde criança eu sempre gostei muito de cozinhar, tenho imensas memórias afetivas com a comida, mas eu sinto que a cozinha ela se tornou mais presente na minha vida a partir do momento em que eu cansei de viver com transtornos alimentares. Então isso foi por Olha. volta. Assim, na adolescência eu comecei a ter uma relação muito conturbada com a comida, tive anorexia, então a comida começou a ser uma grande inimiga, e essa relação se estendeu até aí os 25 anos, Ok. 26, então foi algo que durou uns 10 anos da minha vida, né. E a dado momento eu fiquei muito cansada de ter essa relação, aprisionadora com a comida, eu queria sair disso, mas eu não via recursos para sair disso, apesar de fazer terapia, de ser acompanhada por uma excelente psiquiatra, nutricionista, eu sentia que eu precisava acionar algo em mim também. Então eu Uhum. comecei a tentar me reconectar com a comida no Uhum. lugar da cozinha. Bom, e se eu preparar, aquilo que eu quero comer, será que isso pode mudar? Então eu comecei a cozinhar em casa, pensando na saúde, não mais nas calorias. Uhum. Então, num primeiro momento, eu realmente me aproximei da culinária, à base de vegetais, por esse motivo de saúde, porque isso me ajudou a desligar a chave das calorias, sabe. Então, tudo bem, eu não vou usar, eu vou colocar a manteiga de amendoim nessa receita, sem olhar quantas calorias tem, é saudável, uma Uhum. gordura boa, então isso tudo me ajudou Mudaste muito. no fundo o contexto, não é? Começaste a olhar Sim. quase para as ações terapêuticas de cada alimento e não para o valor calórico, não Uma é? ressignificação, na verdade. Exato. Virar essa chave me ajudou muito, e eu sempre fui uma pessoa muito conectada com a minha intuição. Então, naquele momento, eu senti que eu tinha que dar um passo além. Eu era atriz, estava num grupo de teatro em São Paulo, estava em cartaz com peças e tudo, e decidi tentar um estágio no restaurante Michelin, Tão bom. em São Paulo. Acordaste de manhã Assim, e eu falei: foi, "Não, eu eu hoje preciso". se calhar, por Vou que não? tentar. Não é isso, depois não é uma coisa assim, tipo, vou aprender aqui Não, é o não. restaurante Michelin, já. Exato. Que corajosa! Exato, eu falei: "Olha, não custa nada tentar", abriram uma seleção, Mira. são 7 vagas, né, para o programa de estágio, tem gente não só do Brasil inteiro, mas da América Latina inteira.
E eu fui lá com a minha cara, coragem e Com muita a tua vontade, diplomacia. com toda a minha diplomacia. E deu E certo. deu certo. Eu era a única que não tinha experiência prévia na cozinha, mas eu acho que eu tinha tanta vontade de estar lá que aquilo. Não é? Transpareceu. Foi. Acho que sim. Sentiram ali a vibração. Acho que sim. E a partir Que de, linda. daquela experiência tudo mudou. Aí eu vi que era mesmo um caminho sem volta e que o meu coração tava batendo mais forte ali entre as panelas do que no palco, É sabe? tão bom. Mas foi Sim. difícil para ti sair do palco? Não, foi libertador. Foi Uau. libertador, porque a profissão de atriz, ela tá muito ligada à nossa imagem. Uhum. Então, no teatro, eu sentia muito essa exposição da minha imagem, mas principalmente quando eu ia fazer um teste de comercial, um Uhum. teste para uma série de televisão. Os castings, não é? Exato, eu ouvi várias vezes, Luísa, você deu uma engordadinha, não deu? E aquilo me jogava de volta para um ciclo que eu estava tentando quebrar há tantos anos, né? Eu também vivi isso. É muito difícil, não é? É, e eu costumo dizer que existe tipo um antes e um depois na nossa vida. Uhum. Começaste com que idade como atriz? Com também muito jovem, com 15 anos, 14 É. anos, sim. E eu acho que é uma fase tão sensível na vida da mulher. Eu comecei com 9 anos, não como atriz, na altura como Uhum. modelo, e era justamente, não era nos trabalhos, os trabalhos eram divertidos, não é? As gravações, os desfiles, mas efetivamente era o casting. Sim. Era o casting. Eu acho que é muito cruel mesmo. É, mesmo coisas de imagem do género, e dá para cortarmos o cabelo. É. E dá para. E nós tipo, o cabelo? Mas está mau o cabelo? Está. Então, se efetivamente não tivermos assim uma estrutura, Aham. não é, muito, muito forte, e ainda bem que tu eras seguida em terapia e tudo para Uhum. poderes, não é, ter estes alicerces, é muito fácil vacilar. Sim, É muito fácil vacilar. sim. Então eu entendo também que tenha sido libertador. Ainda que, se tu te aperceberes, tu não saíste propriamente do palco. É Tu tens as redes verdade. sociais todos os dias, É são verdade. também um palco. É verdade. E eu gosto, eu percebi com o passar desses anos que eu gosto mais de mostrar quem a Luísa é do que mostrar um personagem, sabe? Uhum. Então acho que nas redes sociais eu sou muito eu também. E ter esse poder de comunicação a Uhum. partir de quem eu sou, do que eu acredito, da minha vida, para mim é mais prazeroso do que ter que estar na pele de uma personagem. Não sei Sim, muito bem sim, explicar. Então eu me Uhum. sinto melhor assim. Eu acho que. E eu gosto de olhar para trás e ver, nossa, eu fui realmente reunindo todas essas facetas da Luísa em quem sim. eu sou hoje. Pronto. Que bonito! Nessa altura em que tu começaste como chefe nesse restaurante em São Paulo, tu só cozinhavas à base vegetariana e vegana? Não, é um restaurante um restaurante com todos os Sim, tipos de proteínas animais, então cozinhava peixe, porco, carne, frango, mas tudo. tu eras nessa altura vegana. Não, naquela altura eu era vegetariana e Uhum. quando eu entrei nesse restaurante, isso foi muito importante para mim, para o meu processo de cura. Falei, Uhum. bom, eu vou ter que experimentar essas comidas que eu estou preparando, né? É. E aí eu comecei a experimentar aquelas comidas e foi bom para mim naquele momento. Naquele momento aquilo me fez sentido, porque eh, eu tava vindo também, assim, hoje eu tenho consciência que eu saí de uma restrição de calorias, né? E Uhum. fui para uma alimentação de base vegetal, vegetariana na época. Mas aquilo também estava sendo uma nova restrição que eu tava no Uhum. fundo Uhum. substituindo um pouco a Uhum. lógica de uma restrição por outra, né? Uhum. Então ali no restaurante, o período que eu fiquei lá foi libertador também nesse sentido de, poxa, eu não só experimentava a comida, mas na hora de comer, né, tinha a famosa Uhum. comida dos funcionários do Uhum. restaurante, eu também me permitia comer aquilo que que eu Ok. sentia vontade de comer. E foi muito importante para mim ter passado por isso, porque quando a gente faz muita restrição, eh, a restrição ela leva à compulsão, né? Então você faz restrição, não, isso eu não posso comer por motivos de saúde, isso eu não posso comer por motivos éticos, isso eu não posso Uhum. comer, sei lá eu, por qualquer motivo que seja. Uhum. E depois você vai ter uma restrição enorme. É o famoso caso da pessoa que não se permite comer uma sobremesa feita com açúcar, um docinho, Uhum. Uhum. e depois come 12 tâmaras, Uhum. Uhum. porque é uma compulsão, porque ela não se Exato. permitiu comer É aquele uma doce. compensação. Exatamente. Uhum.
Então, sim, eu trabalhava com todos os tipos E de depois, quando tu alimentos. saías do restaurante, tu davas continuidade a essa alimentação omnívora ou Uhum. não? Aí era o teu grande foco nos vegetais. Bom, ali no restaurante eu digo que foi um internato, porque foi mesmo, sabe, eram muitas horas. Então eu fazia basicamente todas as refeições ali. Uhum. E depois em casa eu estava tão cansada, eu não queria cozinhar, entendeu? Hum. Então assim, eu cozinhava muito antes de ir para o restaurante. Depois do restaurante eu chegava em casa e comia uma sopa, qualquer coisa mesmo, sabe? Uhum. Então Uhum. eu acho que essa parte de expandir para todos os tipos de alimentos ficou mais naquele cenário do restaurante. Sim. Era uma coisa de contexto, quase. Sim. Sim. E depois em casa, as poucas oportunidades em que eu tive para cozinhar, eu também tentava recriar aquelas receitas em versões vegetais. Então essa era um Sim. pouco a minha brincadeira de. Uhum. Que bom. No fundo, isso foi uma libertação também terapêutica, não é? Emocional, Uhum. para todo um processo que tu também tinhas. Como é que foi depois de sair desse restaurante e, no fundo, encontraste com toda essa sabedoria que tu Uhum. tinhas e experiência que tu tinhas alcançado? Uhum. O que é que tu escolheste para ti? Voltaste Uhum. às refeições estritamente vegetarianas? Uhum. Sim, depois da experiência do restaurante, eu fui para um restaurante vegano mesmo, em São Paulo ainda. Eu já estava me sentindo chamada para o veganismo naquela época, né? Assim, eu tive muito contato com animais na cozinha do Mani, que foi esse restaurante Uhum. em São Paulo. E isso também me impactou de alguma forma, porque e eu acho importante falar sobre isso, porque as coisas são sim contraditórias. Então, de repente, a pessoa que está me escutando falou, ela não acabou de dizer que foi libertador? Foi Sim. libertador, mas ao mesmo tempo teve ocasiões em que eu chorei, literalmente, ao ter que limpar um animal inteiro. Então, é contraditória a nossa relação com a comida. Nós somos seres sencientes, os animais são seres sencientes, a gente sabe que eles sentem dor, e nem por isso, culturalmente, a gente muitas vezes consegue se abster 100% desses alimentos que sempre estiveram presentes na nossa história e nas nossas memórias afetivas, né? Uhum. Então, eu tive esse impacto muito grande e decidi ser vegana por questões que na época eu acreditava que eram melhor para minha saúde, por questões relacionadas ao bem-estar dos animais e pelo meio ambiente. Então, fui trabalhar num restaurante vegano. Então, saí também, assim, do vinho para a água, né? Uhum. E pronto, e daí eu me mantive vegana por quase 6 anos, Uhum. a partir Uhum. de então, e fez muito sentido para mim durante esse período ser vegana. Uhum. O meu trabalho surgiu a partir disso, principalmente nas redes sociais. Quando eu vim aqui para Portugal também trabalhei num restaurante vegano, em princípio. Depois veio a pandemia e eu foquei em redes sociais. Uhum. E aí, quando o Gael nasceu, quando a gente começou a introdução alimentar dele, eu comecei a rever de novo Uhum. as minhas escolhas alimentares, a partir da alimentação do meu filho, num primeiro momento. Quando tu estavas grávida do Gael, não tiveste alguma apetência que fosse contraditória ao Sim, veganismo que tu na altura seguias? sim, na gravidez do Gael, eu tive muita vontade de comer ovo, ovo mexido. Uhum. E eu fiz, assim, quilos de tofu com sal negro, e aquela vontade não passava, sabe? Uhum. Porque eu acho que era uma coisa fisiológica mesmo, que estava acontecendo ali, do tipo, ovo, sabe? E eu não comi o ovo na Uhum. gravidez do Gael. E eu acho que isso não me fez bem. Porque é isso, é o tal do bom, então eu vou fazer 1 quilo de tofu mexido, aí você come o quilo de tofu mexido e Uhum. parece que aquilo não te deu ainda aquela saciedade, né? Uhum. E aí na verdade eu comi ovo uma única vez que a gente foi tomar um brunch, eu e o Paulo. E a gente pediu, era um café vegetariano com muitas opções veganas. E a gente pediu o brunch vegano. E erraram o meu pedido. E veio ali o ovo. O Eu falei, confronto. Paulo, o universo me mandou esse ovo, eu vou comer. Mas eu lembro de comer com muito medo de alguém me ver e com muita Pois, Sim, imagino. culpa. Então também não foi algo assim, foi prazeroso por um pois, lado, porque assim, eu devorei, parecia que o meu corpo pois. estava à mesma espera, só que ao mesmo tempo foi aquele momento Sim. tenso.
E logo depois eu encostei o talher e chegou uma amiga minha vegana aqui, assim, oi, Luísa. Aí eu falei, nossa, que difícil, parece que eu tô fazendo algo errado, Sim, sabe? sim. Eu acho isso muito difícil, essa rigidez, né? Esse não posso abrir uma exceção. Uhum. Tenho Isso é que quase vai contra quem tu és, não é? sim, sim. Eu acho que essa certa flexibilidade é importante. Uhum. E isso aflorou muito em mim depois que eu fui mãe. Essa questão da rigidez e da flexibilidade. Sem dúvida. E sabes que em medicina tradicional chinesa nós dizemos muito que mais de 3 dias o organismo a requisitar a mesma coisa é uma necessidade. Uhum. E se for menos do que isso, é uma gula. Aham. E então, na dúvida, durante 3 dias podemos ver como é que o organismo se gere. Se ao fim de 3 dias persiste, então é para dar resposta. Aham. Mas aí, obviamente, de acordo com os nossos princípios éticos e aquilo que nós sentimos que é ideal para nós, então nós Uhum. escolhemos. E é tão engraçado, tu estás a dizer que comeste quilos de tofu e a energia do tofu, do ponto de vista de dietoterapia, é tão diferente da energia da questão terapêutica do ovo. Uhum. Então, claro que o teu organismo não fez check, não é? Ele Uhum. queria uma tonificação que não estava a ser obtida Uhum. através do tofu. E quero partilhar que, de facto, na Essence nós temos vários tipos de pacientes, omnívoros, vegetarianos, veganos, temos pacientes que de facto nem tão pouco têm um rótulo e portanto Uhum. na sequência do que tu me estás a dizer, na verdade estão mais livres, não é? Uhum. E eu já dei conta de vários pacientes que efetivamente tinham uma grande carga restritiva, fosse vegetarianismo ou veganismo, e que se confrontaram exatamente com isso que tu estás a descrever. Uhum. Alguns não cederam e conseguiram dar a volta, acho também importante mencioná-lo, mas muitos acabaram por comer ovo, ou comer caldo de ossos, ou Uhum. ou caldo de espinhas, ou até mesmo carne, peixe, portanto acabaram por se saciar, não necessariamente mudaram todo o seu contexto alimentar, mas houve momentos em Uhum. que sentiram que o organismo estava a fazer aquela requisição. Uhum. E este é todo um tópico que per si já é muito polémico, não é? Só o facto de nós Uhum. estarmos a abrir esta caixinha de Pandora, isto já é altamente Uhum. polémico. Uhum. Mas muitas destas pessoas não partilharam nas suas redes sociais que o fizeram, e eu acho que fazerem com a tranquilidade que tu estás a fazer, de Uhum. facto, normaliza aquelas que são as necessidades nutricionais de uma pessoa que podem ou não existir, porque Uhum. todos nós somos diferentes e efetivamente nós vivemos num momento da sociedade em que temos que justificar tudo o que nós fazemos, temos que ser altamente rígidos com a persona que nós estamos a Uhum. mostrar, e isso pode também danificar o momento em que nós estamos a viver, que é um momento tão vulnerável e que no fundo tu estás a criar uma vida que pode estar a dizer-te, olha, eu tenho esta necessidade. Uhum. Mas lá está, também pode acontecer tu não teres qualquer tipo de necessidade Uhum. extra, não é? E está ótimo. Aqui eu acredito plenamente que também é importante reforçar o papel da suplementação, Uhum. porque muitas vezes isto pode ser um achado Uhum. de olhar para umas análises clínicas, verificar o que é que do ponto de vista nutricional pode estar a falhar, do ponto de vista de suplementação pode estar a falhar, e se calhar fazemos check a isso e as Sim. coisas ficam Uhum. bastante mais estáveis. Portanto, existem soluções para quem não quer abdicar da componente ética, Uhum. mas estarmos só assim mais livres, de facto. E acho que também é importante é trazer essa honestidade, porque mesmo que uma pessoa vegana, por exemplo, Uhum. sinta a necessidade de comer ovo, só o facto de poder chegar a uma terapeuta ou a alguém que está a acompanhar e dizer eu estou a sentir esta necessidade, e depois poder fazer essas análises e se calhar com suplemento fica Isso. resolvido, mas às tantas a pressão é tanta que eu nem sequer vou verbalizar Uhum. que o meu corpo me está a pedir ovo. Eu sinto-me tranquila Uhum. que todas as minhas pacientes que isso em algum momento aconteceu verbalizaram-no. Pá, ainda bem. Não sei se o farão com outros especialistas que os acompanham, Pois. até E se porque calhar consigo, também os outros não vão entender, não é? até porque acredito que se calhar outras especialidades possam só dizer, então coma. E, por exemplo, a minha questão é, tem abertura para? E há quem me diga, não, eu não quero, ajude-me a não comer ovo. Eu já tive uma paciente a dizer, ajude-me a não comer ovo. Eu não vou saber lidar. E, portanto,
nós conseguimos dar aqui a volta, mas há que olhar efetivamente para um contexto muito, muito particular. Eu gostava de partilhar aqui isto. E estou assim a filtrar muito porque tem a ver com privacidade de pessoas e não quero mesmo estar a pôr em causa. Mas isto traz-me para uma questão que é: nós, por respeito aos animais, decidimos uma coisa e depois temos o nosso corpo que nos está a pedir uma coisa também, e é quase como: não, mas o meu corpo não é válido estar a pedir isto, o meu bebé não é válido estar a pedir isto, mas pelos animais, sim. Mas qual é a diferença então? É que só isto já é incoerente. Que é, eu não me estou a respeitar em prol de respeitar outros seres. Ótimo, ainda bem respeitamos outros seres, mas e tu? Percebo. Sim, e eu acho que existem, tem meio termo, né, tem muitos tons de cinza Sim, nisso que a gente está conversando, sim, então você não precisa sair de uma alimentação 100% Tal e qual. vegetal para ter isso uma mesmo, alimentação 100% carnívora. claro. Então eu acredito, e no fundo o meu público, as pessoas que fizeram os meus cursos, a maioria dos seguidores do Instagram, são pessoas que querem protagonizar os vegetais na sua alimentação, mas, sem necessariamente abrir mão Sim, dos alimentos de origem animal. Então, sim, como reduzir e como, na verdade, antes de reduzir, incluir mais vegetais na isso mesmo, alimentação. isso mesmo. Que é de facto o Eh, mais saudável. É sim. exatamente isso que nós devíamos priorizar. Olha, e de facto, então olhando para isto, sentes que o Gael foi assim meio que um mestre, não é? Voltou a entrar na tua Foi, vida gente, o Gael me e ensinou então é muito. assim, mamã, já que. Mamãe não, mamãe. Ah, sabias que foi a minha primeira palavra? Foi mamãe. É um facto. Tenho família brasileira, então foi mamãe. Então dizer assim, né? Mamãe, eu quero comer ovo. Daí mandou, Aham. conspirou com o universo para comer um ovo. Sim, E foi. depois na introdução alimentar foi, e olha aqui. Olha, olha, foi, a gente optou pelo BLW. Uhum, Então, ao optar pelo BLW, você pressupõe que quem vai decidir o que vai comer e o quanto vai comer é o bebê, não é você. E isso já nos coloca numa zona que às vezes pode gerar certa insegurança. Será que esse bebê vai comer tudo que ele precisa? E quando a gente vai para alimentação 100% vegetal, essa insegurança pode ser ainda maior, mas, uhum, bom, ele decide o que ele vai comer, se ele vai comer, mas ele precisa comer esse feijão, é aqui que está a proteína, ele uhum, E precisa mesmo comer assim esse és tu que tofu. ofereces, não é? Então ele vai Sim, escolher dentro daquilo que tu ofereces. exato. exato. Então, exatamente. Então, eu comecei a perceber que o Gael, ele não estava muito aberto às proteínas vegetais. Uhum, Até os 15 meses. Hoje isso até que mudou, ele come feijão, ele come grão de bico, tofu ele sempre gostou de comer, mas as leguminosas, por mais que eu fizesse hambúrguer, croquete, almôndega, ele era uma, era uma mais relação hesitante. muito mais lúdica, Uhum, que até 1 ano de idade é de se esperar e tá tudo certo, porque o leite materno ou o leite Uhum, artificial continuam sendo a principal fonte de alimento desse bebê, então ok. Mas depois que ele fez 1 ano, eu fiquei, epa, peraí, uhum. agora eu sei que já era suposto ele estar comendo de uma forma nutricionalmente mais completa, e eu percebo que o meu filho não tem o paladar tão aberto para as leguminosas, o que que eu vou fazer? Então, teve um dia, ele ficou muito doente, certa altura, que ele começou a andar na creche, depois a gente até tirou ele da creche, mas enfim, isso é outro capítulo. E quando ele começou a ficar muito doente, perdeu peso, ele já era um bebê percentil 3, então eu já sabia também que ele não. Ele é perfeitamente saudável no percentil Uhum, 3, mas também uhum. não podia descer daquilo, não é? uhum. Um dia ele estava muito doente, com febre, não comia nada, aquilo já estava durando semanas. Eu falei, Paulo, compra uma caixa de ovo, me vê a coisa do ovo. E a gente cozinhou um ovo e deu para ele. E eu vi a coisa mais instintiva na minha vida, um bebê pegando o ovo inteiro e devorando aquele ovo. Cozido. Assim, devorou, vocês não estão entendendo. Assim, parecia mesmo um animal, entendeu? Eu vi, naquele momento eu vi uma relação animalesca, uma relação instintiva, uma relação com a comida muito maior do que o meu racional poderia tentar controlar, no sentido de, ah, não, mas esse ovo foi só hoje. Eu senti que eu estava privando o meu filho de algo que era muito importante para o corpo dele.
E quando eu digo isso, eu digo com muito cuidado, porque eu sei que muitas mães veganas vão discordar de mim. E eu respeito a opinião dessas Uhum, mães, desses pais, uhum, desses profissionais de saúde que vão dizer que a gente não precisa de ovo. Eu sei que o reino vegetal dá tudo aquilo que a gente precisa com a devida suplementação. Mas eu escolhi um método de introdução alimentar que eu queria dar autonomia para o meu filho. Isso para mim era o mais importante naquele momento, porque eu tive uma relação muito conturbada com a comida. Eu não queria que isso se repetisse com o Gael. Eu queria não só dar oportunidade para ele ter uma relação longa, saudável, duradoura com a comida, mas também de ressignificar a minha própria história alimentar, sabe? Então, se ele come ovo, se ele aceita bem o ovo, eu vou começar a dar ovo para ele. E aí eu comecei a abrir um pouco mais e comecei a oferecer queijo, porque, por exemplo, quando a gente pensa nos queijos vegetais, podemos obviamente fazer eles em casa, à base de castanha de caju, Uhum. de outras oleaginosas. O Gael também não aceitou muito bem Ok. esses queijos, e quando eu dei o queijo de vaca para ele devorou o queijo. Então, eu acho que é uma sabedoria também você olhar para o seu filho e não a gente muitas vezes idealiza os nossos filhos, né? Quem eles vão ser, o que que a gente quer que eles sejam, o Uhum. comportamento deles. Mas tem uma pessoa ali, um É ser intrínseco, humano, não é? exato. E eu acho assim, se ele, por exemplo, como a gente já estava dizendo antes de começar a gravação, com 5 anos me disser: "Mamãe, eu não quero mais comer nada de origem animal". Eu acho que tudo bem, a gente já vai ter ferramentas para lidar. "Bom, uhum, então você não quer Uhum. comer, a gente vai ter que comer mais feijão, mais isso, uhum, mais Uhum. aquilo". Eu vou ser a primeira a apoiar. uhum, uhum, Mas para já, eu acho que é uma decisão muito precoce que não cabe a mim uhum, colocar isso. Não Uhum. cabe a mim. No fundo, estás a dar uma resposta imediata à fisiologia dele. É isso que tu sentes? É, exatamente. E a fisiologia dele, e o que eu aprendi muito com o Gael foi que quando a gente se permite comer aquilo que a gente tem vontade de comer, a gente se autorregula. É imediato. Então, essa autorregulação, não estou só falando em relação a quantidades exageradas de comida, mas também o caso contrário, aquele bebê que não quer comer, mas porque de repente ele não quer comer aquilo que você está a oferecer. Né? Então, dentro de uma alimentação saudável, tem muitos alimentos que a gente pode oferecer para o bebê. E isso é uma dica que eu sempre dou para as minhas alunas. Ó, ah, ele não come, ele não come, ele não come. Mas o que que vocês comem em família? Ah, uhum, exatamente isso que a gente oferece para ele. Bom, pode ser que ele goste de outras coisas que a sua família não Uhum. come. Vamos uhum, tentar introduzir aos poucos uhum, essas outras frutas, legumes, ou até mesmo no caso de famílias que seguem uma alimentação estritamente vegetal, tem disponibilidade para introduzir um ovo? É possível? Não, não é possível. Aí a gente vai sempre conversar. Mas o Gael, por uhum. exemplo, ele não me deu alternativa. Ele não toma suplementação, ele cospe. Então ele sempre cuspiu, ele é bem bebê BLW, assim. Não dê nada na minha boca que eu não vou aceitar. Então ele vê assim o dosador chegando, ele já bate com a mão. Aí era uma guerra, o Paulo abre a boca, eu vou lá e coloco, ele chorando, cuspindo. Também, eu como. Tipo, se ele pode resolver isso na alimentação, então a gente vai resolver isso na Claro. alimentação. Nesse momento, pelo menos, sabe? Uhum. Sentes que, aliás, antes de fazer esta pergunta, até onde é que tu foste capaz de expandir, de oferecer ao Gael? Então, Ofereceste carne? não, carne não. A gente começou com ovo, Uhum. porque assim, tudo que a gente começou a oferecer para o Gael, a família também começou a comer. Então, no começo a gente tentou fazer essa distinção, não, o Gael come ovo, o Gael come queijo. Uhum, Mas pra gente não fez muito sentido. E Uhum. aí, de novo, entra a coisa do BLW, porque é a mesma refeição para a família toda, é você priorizar o momento da refeição e fazer disso um momento agradável e prazeroso. Então, não tá errada a comida no prato dele, ele não tem que, a gente não tem que comer diferente dele e vice-versa. Então, pra gente não fez sentido. Então, introduziu o ovo na alimentação do Gael, introduziu o ovo na nossa alimentação. O queijo, a mesma coisa. Mais recentemente, a gente introduziu o peixe. E Foi na isso gravidez? foi nessa gravidez agora do Tom. Porque eu comecei a ter desejos.
assim, nervosos de comer peixe. Minha sogra que Chamadas, está aqui é testemunha. chamadas ganas. Ganas. Não conhecia essa expressão, mas é exatamente isso. É assim, a gente chama de lombriga. De que é assim, tem algo dentro de mim, não sou eu que tá pedindo, sabe? Eu conheço essa sensação com outra coisa, assim. Não sou eu, é esta bebé que está a dizer as neiras, não sou eu, está bem? Exatamente. É assim, é algo, é Sim. muito maior do que nós. Então eu comecei realmente a ter muita vontade. E pra mim, eu tô falando aqui com leveza, mas todas essas introduções foram momentos muito difíceis pra mim, muito desafiadores, onde eu tive que me reaver com as minhas crenças, as minhas convicções mais profundas, que eu venho construindo há muitos anos. Então, não foi fácil fazer essa desconstrução e olhar pra mim e dizer, Luísa, tá tudo bem, agora vocês vão comer isso. Pode ser que daqui a pouco mude, Uhum. ou não, mas Foi calma, importante aqui o sabe? acompanhamento também com a tua terapeuta. Muito importante. Muito, muito. Eu acho que realmente terapia é algo que. É vida, não é? Exato, e ajuda a gente a ficar mais tranquila com aquilo que a gente sente e que a gente escolhe, Uhum, né? Porque uhum, eu acho que tem esse passo entre o sentir e o escolher, às vezes pode demorar muitos anos. Eu acho que a terapia encurta um pouco, e uhum, isso é muito bom. Então a gente voltou a comer, vou colocar assim, animais do mar, dos uhum. rios e Uhum, foi isso que aconteceu nessa gravidez. E o Gael também, ele devora, sabe? Ele uhum, adora uhum, uhum. tudo, entendeu? A gente até brinca, ele é português, porque é mesmo aquelas coisas que a gente nem conhece muito, assim, ele pega, come, entendeu? Então, isso me fez olhar. E também começou a acontecer uma coisa em relação ao consumo de peixe. Quando o Gael começou a ir para a escola, que agora ele vai numa escola na floresta. E ali ele era o único vegetariano, Uhum. até então. E aí, quando as crianças comiam peixe e ele queria um pedaço, porque a gente fez adaptação com ele, por isso que eu tô falando coisas que eu vi. Eu escutava algumas crianças dizendo: o Gael não pode. O Gael Sim, não, esse não pode comer, pra mim, sim. me dá assim gatilho de coisas Uhum. terríveis que eu já vivi em relação à comida. Sim. E eu não quero que ele escute que ele não pode comer um alimento. Ele pode comer Sim. assim, ele não pode comer bolacha recheada ultraprocessada. Isso ele realmente não pode comer. Isso não é um alimento. Isso não é um alimento. Agora sim, ele pode comer o peixe, sim, entendeu? Então eu fui tentando Sim. também desconstruir isso ali na escola. Ou até mesmo a questão do açúcar. Eu também já tô mais flexível agora que ele fez 2 anos. Tem um bolo com açúcar na escola, se ele quiser comer, ele vai comer. Aquele bolo caseiro que Uhum. mamãe Uhum. preparou, enfim, para um aniversário. E é engraçado, porque de novo me mostra que quanto menos restrição a gente faz, mais tranquila fica a relação. O Gael, você dá um pedaço de bolo na mão dele, ele nem come o É a Diana. bolo. Ele É a larga o bolo e Diana. sai correndo pra brincar, É a entendeu? Diana. Dá uma trinca no bolo de chocolate e depois pergunta se pode comer as framboesas. Eu assim, sim. Exato, porque a gente tem essa relação tranquila. Agora, se é um objeto proibido, né? Assim, Sim, não, isso, sim, isso sim. você não pode. Poxa, aquilo já desperta um Sim, sim. desejo, né? Sim, Uhum. sim, completamente. Sem dúvida. Olha, e em que altura da gravidez do Tom é que tu sentiste essas ganas? Olha, começou no segundo trimestre. Uhum. No primeiro trimestre eu não senti muito. Aí acho que talvez no final do. É porque assim, gente, eu descobri essa gravidez com 11 semanas. Então, realmente, óbvio que foi no segundo trimestre, né? Mas é engraçado, eu já tava assim com uma coisa de sushi, mas sushi Uhum. de peixe mesmo, sabe? Já Uhum. tava com essa coisa, eu tava no Brasil. E aí ficava com essa coisa de sushi, o que que tá acontecendo? Isso não está acontecendo. Ficava tentando desviar o foco, ia num sushi vegano, comia, ok, né? Uhum. Aí descobri a gravidez, aí no segundo trimestre voltou. Essa, É. co- essa coisa principalmente do sushi, 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 eu preciso comer sushi. E aí são duas coisas, né? As minhas convicções éticas e o você Isso, não pode comer mesmo porque é peixe cru. isso. Então eu levei, e é muito Se bem que importante. aí temos também algumas normativas de que podemos comer sushi em restaurantes de grande Sim, qualidade e efetivamente precisamos de garantir a frescura do peixe.
Sim, e é muito importante isso que você disse anteriormente, da confiança que a gente tem com a profissional que nos acompanha. Então eu levei isso para Hum. uma consulta e falei: "Eu estou com muita vontade de comer peixe cru, o que que eu faço?". "Olha, compra o peixe, você sabe cozinhar, compra o peixe e faz em casa". Então foi o que nós fizemos o sushi Uhum. e foi foi muito bom, E essa é a devoraste. verdade, E devoraste também, devorei, assim, foi era devorei. mesmo isto. É muito engraçado porque a gravidez de facto é este evento, altamente complexo no nosso organismo, em que nós nos nutrimos e é um outro ser. E eu acredito mesmo nisto que tu estás a dizer e a medicina tradicional chinesa, aliás, a medicina integrativa, com toda a componente de evidência científica que está agregada, também já manifesta o quanto existe esta sabedoria do próprio organismo para fazer a nossa autorregulação. Uhum. E efetivamente, eu, nas minhas duas gravidezes, eu meio que comecei logo a desconfiar que estava grávida. Na do Tomás, não, porque foi mesmo muito precoce quando descobri. Fazia uma monitorização muito certinha do meu ciclo, portanto nem tinha 4 semanas quando descobri. Mas nas duas, tinha vontade de comer tosta mista. E na Diana, imaginem, eu fui vegetariana durante muitos anos, muitos. Na Diana eu já comia peixe, mas carne nem pensar. Então de repente, apetece-me fiambre? Como Uhum. assim fiambre? E outras coisas da minha infância, porque na medicina tradicional chinesa nós dizemos que ah, a primeira fase de gravidez faz uma manifestação da filha, de quem nós Uhum. fomos, o segundo trimestre da mulher, que nós somos hoje, e o Uhum. terceiro trimestre faz uma representação da mãe, mas que vai nascer, não é? Uhum. Portanto, efetivamente é muito interessante eu ter-te feito a questão de em que fase é que te Uhum. apareceu isso. Portanto, foi para te nutrir a ti como mulher. Uhum. Portanto, aliás, os meus 45 minutos de sono, o que é que eu acabei de dizer? Eu disse corretamente. Disseste corretamente. Ok, obrigada. É que eu de repente comecei a pensar que falei filha, mãe, mãe. Não, Desculpem, não, mas eu não. assumo mesmo, eu só Filha, dormi 45 mulher, minutos hoje. mãe. Muito Pronto, filha, bem. mulher, mãe. Obrigada. Obrigada, obrigada. E então, portanto, era mesmo esta fase que tu estavas a precisar de nutrir, era a ti, Uhum. enquanto mulher. Um, e eu, nessa altura, eu desconstruí logo, não, eu preciso mesmo de comer isto. E comi fiambre com, bem, assim, uma culpa horrorosa do que é que eu estava a fazer, até porque fiambre é um não alimento. Então também tinha esta questão de isto é horroroso para o meu organismo, o que é que eu estou a fazer? Uhum. E a pensar o que é que eu estou a dar ao meu bebê, e já nessa altura tinha percebido que estava grávida, então como assim eu estou a entregar isto deliberadamente ao meu bebê? E a gravidez da Diana chocou-me imenso, porque no meu segundo trimestre veio uma vontade avassaladora de comer picanha. Eu tive imensos enjoos na gestação, e eu caminhava assim, sabes, pelos restaurantes, a tentar perceber o que é que eu queria comer, o que é que. Será que é isto? Será que é aquilo? Os cheiros eram difíceis para mim. Foi progredindo até ao segundo trimestre, tudo com muito mais facilidade, mas o primeiro trimestre foi horroroso nesse sentido. E eu lembro-me de estar a passar numa rua em Cascais e pensar: é isto? E de repente olho e era uma picanharia. Uhum. E eu entrei do género, vou comer arroz com feijão preto, o João vai comer picanha, ele adora, então impecável. E eu acabei a vê-lo comer e eu salivava, sabem? E comi picanha do género, vai ser só esta vez. Até que eu percebi, não, eu durante a gravidez da Diana, eu vou comer mais vezes. Mas eu ia encerrar ali, consegui encerrar. No pós-parto não tive essa vontade. Pontualmente, talvez, comesse, mas sei lá, uma tirinha assim de frango para um leque de cogumelos. E cheguei a falar contigo sobre isso. Ai, senti-me super mal, comi uma tira de frango. E quando foi do Tomás, foi absurdo, porque eu literalmente percebi, eu não tenho hipótese, Uhum. eu preciso disto. E as minhas análises assim o confirmavam, sabes? Uhum. Eu de facto estava com carências e, e dar a resposta ao meu organismo, eu podia ter assumido, ok, vamos então só para suplementação e conseguimos garantir este aporte, mas havia algo mais dentro de mim que queria trincar, Uhum. sabes? Que Uhum. queria ter a experiência sensorial de. E eticamente, isso para mim foi muito difícil gerir. Foi mesmo, mesmo muito difícil gerir. Também achei que ia ser só durante a gravidez,
E ainda hoje, o Tomás tem 9 meses e eu ainda o amamento, a Diana amamenta até aos 4 meses, até aos 4 anos e não senti essa necessidade, mas o Tomás tem 9 meses e nos períodos de grande desenvolvimento dele, eu tenho mesmo vontade de comer, tipo, carne, a sério. E nem é muita quantidade, eu sinto-me só horrorosa, porque é o que é, Eu porque acho pouco ou muito é, Sim. para mim, eticamente, acaba por ter este contexto, mas efetivamente, então quando nós fomos aos Açores, o João comia o seu bife e eu tirava ali a minha tira e ficava-me a sentir horrorosa porque estava de facto a comer aquilo, mas eu tinha que assumir, e eu também tenho um grande historial de compulsões alimentares, e esta questão de distorção do corpo e por aí fora, nunca tive anorexia, mas tinha grandes momentos de desregulação e agora vou comer tudo. E de facto, quando eu dava resposta, não havia qualquer tipo de necessidade. Eu não tinha que ter um controlo para não ter uma compulsão, sabes? Eu estava regulada. Sim. E isso bate tão bem naquela parte que tu dizias, que é o corpo sabe o que precisa. De alguma forma, se nós entregarmos, e pode ser, volto a dizer, suplementação ou então comer diretamente o alimento, nós encontramos este equilíbrio fisiológico. Sim. Sim, e eu entendo quando você fala das questões éticas, porque elas também ficam o tempo todo, assim, parece um fantasma, né? Mas eu tenho tentado perceber que nós, assim, que a gente pode fazer boas escolhas, mesmo quando a gente não faz as escolhas que a gente considera que sejam as corretas, as ideais, né? Então eu, por exemplo, agora eu tô começando a pesquisar um pouco, porque eu também não sei se isso vai perdurar para além da gravidez ou não, e eu também não tô me botando essa pressão nesse momento, sabe? Então eu começo a pesquisar, tá? Em relação ao impacto ambiental, o que que é melhor? O queijo de vaca ou o queijo de cabra? O de cabra. Então, se calhar, vamos Ou de tentar. ovelha. Ou de ovelha. É que o de ovelha pra mim não é nenhuma opção. Eu comprei e não gostei, você acredita? Eu nunca tinha comido, mas você tem razão. O sabor E do não. ponto de vista enzimático, temos uma melhor capacidade de absorção e metabolização do que comparativamente ao de vaca, por exemplo. Algumas pessoas podem até, por exemplo, aqui num outro contexto, mostrar, desculpem, mostrar aqui uma intolerância ou uma alergia a Sim, um sim. e o outro ter até uma boa adaptabilidade. Portanto, e é tão interessante, sabes, tu estás disponível, grávida, estás tão disponível a procurar isso. É incrível, Luísa. Sim, e aí porque eu acho que eu me sinto melhor quando eu consigo conciliar da melhor forma possível o meu paladar com aquilo que eu acredito que a comida seja, porque eu tenho uma visão mesmo muito de que a comida é um ato político, comer é um ato político, né? Então eu fico tentando conciliar, assim, os meus desejos com essa visão da Diplomata. cientista social, da É da diplomata. diplomata, assim, então vamos só equilibrar o Exato, mundo. que acredita que a gente pode fazer a revolução a partir do nosso garfo. Concordo E de plenamente. uma forma menos perfeita, talvez, do que a gente gostaria. Então, olha, o queijo de cabra, em relação aos animais do mar e dos rios, salmão foi assim, tudo bem, a gente comprou para fazer o sushi, mas todo mundo sabe, né, que é a pior coisa, e mesmo para nossa saúde, mesmo para os mares e tal. Então, e se eu começar a olhar para as espécies que tem aqui Tal em e qual. Portugal? E não só para as espécies que tem em Portugal, mas para as espécies invasoras que precisam ser devoradas, Sim, sim, porque sim, antes sim, que elas acabem com o ecossistema aqui de Portugal, né? Não só de Uhum. Portugal, mas no Mediterrâneo, dos oceanos todos, né? De todos os mares e oceanos. Então, olhar, ter um pouco esse olhar para essa coisa da sustentabilidade. Em relação ao bem-estar animal, é sempre mais difícil de justificar, então não vou entrar aqui nessa justificativa. Sim. Lógico que tem as galinhas livres, e eu fui conhecer o lugar onde as galinhas que a gente compra os ovos são criadas, que é na Quinta da Herdeira, e elas estão ali todas livres. Mas eu sei que isso é super difícil de argumentar. Então, É fazer as pazes com. Deixa-me só sim. acrescentar uma coisa, que é, nós na nossa casa antiga, agora estamos noutra zona, temos galinhas, e essa foi a motivação. Foi, nós queremos comer ovos e queremos dar ovos biológicos aos nossos filhos. Então nós vamos ter galinhas. E assim nós temos a certeza como é que elas são criadas, que alimentos é que nós lhe damos, e é possível. No nosso caso e no Isso é nosso maravilhoso. contexto foi possível. Então às tantas foi tipo, já comprei a capoeira, carreguei Eu sem querer. lembro-me disso. Olha, já está pronto, vai chegar daqui a 5 dias. Ok, então galinhas, onde é que vamos?
E agora Eu temos lembro-me. lá 7, 8 galinhas. E é Maravilhoso. incrível, é incrível. Não, e os meninos também criam aqui esta ligação com elas e são-lhes Então, muito gratos quando vão buscar os ovos. Uhum. Então, é de facto, tudo começa no alimento, mas é muito para além disso. É muito, muito Sim. interessante. Olha, gostava de terminar a pedir-te, assim, grandes conselhos para quem está a fazer a introdução alimentar dos seus bebés. Que alimentos é que tu achas que são os mais interessantes na tua ótica? Uhum. Que conselhos é que tu darias a alguém que está a começar, no caso, o BLW, pela primeira vez? Ok, então eu acho que o primeiro é gestão de expectativas. Eu acho que isso é o mais importante, porque o BLW, ele não é um método fácil nem rápido. Eu acho que isso precisa ser dito. Porque às vezes a gente vê um vídeo no Instagram, pode até ser um vídeo no meu perfil, e fala: ai, que incrível, quero que o meu bebê coma que nem o Gael. Vou fazer BLW. Mas aquilo é uma construção, certo? Então, não ter expectativa em relação à quantidade que o bebê vai ingerir. Isso é muito importante no primeiro ano de vida, principalmente assim, até os primeiros 6 meses da introdução alimentar, né? Cabe a nós, adultos, oferecer uma comida variada, de qualidade, saudável. Então, essa é a nossa responsabilidade. E cabe ao bebê decidir o que ele vai comer, quanto ele vai comer e se ele vai comer. Então, fazer esse ajuste de gestão de expectativas e entender que a frustração é nossa e não é do bebê. E ter profissionais alinhados com isso. E profissionais Porque alinhados, pode sim. acontecer, lá está, haver um desajuste do que era expectável, mas o profissional saber qual é o enquadramento em que está. Né? E nem todos os bebés Sim, também comem pouquinho. A Diana fez BLW e comia imenso. sim. Mas pode, assim, por que que eu digo isso? Porque principalmente no início da introdução alimentar, vai ter uma relação muito mais lúdica com a comida, né? Do que uma relação objetiva de pegar e comer. Porque é todo um aprendizado para aquele bebê, fazer essa coordenação, mão, olho e boca, entender que aquilo precisa ser mastigado. Então, antes de engolir o alimento, o bebê precisa sentir o gosto, aprender a mastigar e aí sim ele vai começar a engolir. Isso dificilmente vai acontecer no dia 1 da introdução alimentar. Isso é o meu Tomás. Isso é o meu Tomás. Só que com fome dei-me purés. E então eu de repente, vou assumir isto aqui. Eu de repente, que tinha sido uma mãe, né, de BLW, eu dei comigo a ligar à minha mãe a dizer: faço o quê? Esmago tudo? Trituro? É sopas só? E de Aham. repente, pronto, tinha um bebé completamente diferente. Portanto, olha, imagina, se vem aí um tom. Sim, E de repente tu assumes, olha, em BLW com o tom não. sim. Não é? Mas eu É acho muito, também é muito engraçado. que é ter essa abertura para ver também se o bebê responde bem ao método ou não. Outra coisa que eu acho muito importante é fazer as refeições em família. Eu sei que isso não é possível para todas as famílias, mas que seja o pequeno almoço. O pequeno almoço é o nosso ritual de começar o dia. Essa refeição, todos estarão presentes à mesa comendo a mesma comida, com adaptação para o bebê. Porque o bebê, ele aprende a comer vendo os adultos comerem. E isso é muito importante. E como é que ele vai confiar naquilo que está no prato dele? Vendo a mãe, o pai, a avó comer a mesma comida, né? E em relação aos alimentos, então, que são mais fáceis de serem oferecidos, não tem uma ordem no BLW. É sempre adaptar a mesma comida que a família já come. Qual que é a minha dica? Começar pelo simples. E eu digo isso porque eu com o Gael já quis fazer panquecas, almôndegas no dia 1. E o que que ele mais gostava de comer? Brócolis cozido no vapor, uma tira de manga, um pedaço de banana, Claramente abacate. ovo. O ovo! O ovo. Mas assim, os alimentos in natura, porque não tem essa pressão nutricional no começo. E esse é o verdadeiro paladar do É, alimento, não é? E eu acho que nós darmos a possibilidade aos nossos filhos deles compreenderem a real textura e efetivamente como é que é o alimento in natura, como tu estás a dizer, oferece-lhes 300 mil possibilidades para a frente de quando então começamos a tornar um bocadinho mais complexa a alimentação, eles então já estão muito sim. mais disponíveis. E uma coisa que eu acho incrível é como essa é uma possibilidade para toda a família comer de uma forma mais saudável. Porque imagina, se é uma família que não tem tanta variedade, essa família vai querer oferecer variedade para o bebê. E
naturalmente vai começar também a incluir mais alimentos, mais vegetais, uma variedade maior no prato. Isso acaba sendo muito enriquecedor para a família toda, porque a gente sabe que tem uma janela de oportunidade que precisa ser aproveitada nos bebês, justamente para expandir o paladar deles e também para prevenir de futuras alergias. E aí eu acho incrível como tem mães que, alunas minhas, poxa, eu não comia coentros, eu nunca comi coentros, e agora eu como. Nunca gostei de abacaxi, agora eu comecei a comer, porque eu quero que a minha filha coma, eu quero que ela tenha um paladar mais aberto, né? Que eu acho que o terror de todas nós é ter um dia ter uma criança que, não, isso eu não como, isso eu não como. E ter essa relação, essa rigidez, que não é só uma rigidez com a alimentação, né? Eu acho que ela acaba sendo sintomática de outras coisas que acontecem ali. E então, eu acho que é uma oportunidade para a família toda. Acho que tem que ser encarado como uma missão da família toda também, não só da mãe, que muitas vezes acaba sendo só da mãe. Então, olha, vamos fazer isso pela nossa família. Sem dúvida. Luísa, obrigada. Obrigada Para quem ainda também. não conhece a Luísa ou não explorou o suficiente a sua página, de que é que vocês estão à espera? Vamos deixar aqui em baixo o perfil. É assim, é de uma coragem imensa tu estares aqui, vulnerabilizares-te e partilhares tudo o que partilhaste. E E mostrar a tua principalmente flexibilidade. esta neuroplasticidade, não é? E principalmente em reta final de estação. Obrigada mesmo. Obrigada também. E a partilha foi muito no sentido de coisas que eu gostaria de ter escutado também, e a gente nem sempre escuta, né? Então, essas vivências que são muito solitárias. Então, eu espero que se alguma grávida ou alguma mãe que tenha escutado esse podcast se identificou, eu só quero dizer que tá tudo bem, sabe? Que a gente pode mudar de ideia, a gente pode mudar de sentimentos, que nós somos seres contraditórios e pronto. E mesmo assim a gente pode continuar fazendo boas escolhas por nós, né? Pelo planeta, pelos nossos filhos. Obrigada. E é isso. Obrigada também. Obrigada. Obrigada. Mesmo. Não se esqueçam de partilhar, é um episódio excepcional. Não se esqueçam de fazer gosto, de subscrever o canal e até à próxima temporada. Sabem quando é que é? Dizemos já? É só para alinharem expectativas. É na primavera. Agora, olha, aguentem-se com este inverno. Mas tem vamos falando. tantos episódios que estão Pois para é. trás. Não percam lá. essa oportunidade, façam um scroll. Até já! Até já.